Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Bem-vindo ao Marca Página ou bem-vinda ao Marca Página. Nosso mundo ele tá tão doente, tão triste, né? E por que não melhorar o nosso dia a dia com poesia? Pois é, a escritora Juliana Valentim acabou de lançar um livro, Palavras que Dançam ao Redor do Sol, que traz 365 poesias, uma para cada dia do ano, vamos assim dizer. E aí ela aborda dor, amor, solidão, relacionamentos. Eu já dei uma olhada no livro e achei espetacular. Nós vamos conversar com a Juliana agora sobre poesia, porque poesia é um gênero que não é uma coisa que todo mundo lê, né? Mas, gente, o Instagram dela tem mais de 54 mil seguidores. Juliana, bem-vinda ao Marca Página. Olá, muitíssimo obrigada. Que alegria estar aqui hoje falando sobre poesia, que, como você falou, é uma coisa que a gente precisa tanto, a gente tem precisado tanto, né, desse momento, desse respiro, desse aconchego que a gente acha aí nas palavras poéticas, né? Então, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Bom, poesia, você pode me corrigir, eu tenho sempre a impressão que poesia não é um gênero literário que todo mundo lê, que todo mundo entende, que todo mundo gosta. Eu acho que o público ele é bem menor do que dos outros gêneros. Como que você conseguiu essa façanha de ter 54 mil seguidores gostando de poesia? Agora, eu achei a tua poesia uma poesia muito fácil de entender e que tem muito a ver com o dia a dia do leitor. É isso mesmo? Exatamente, eu acho que a poesia, muita gente fala assim, eu não sei ler poesia, é engraçado isso, né, muita gente, eu escuto muito isso, eu adoraria ler poesia, eu acho tão bonito, mas eu não sei ler poesia, né, e aí eu venho com essa proposta de uma poesia leve, né, uma poesia fácil, então assim, não tem mistério, né, eu geralmente escrevo textos curtos, e que são ali, que passam por temas, né, que mexem, eu acho que com todo mundo, né, isso vem muito, eu percebi muito que nesse período que a gente vem desse período de pandemia, de isolamento, e eu percebi um interesse crescente das pessoas na poesia, né, então as redes sociais nesse período cresceram muito, né, as minhas redes sociais lá do Palavras que Dançam, eu via que as pessoas, elas queriam consumir poesia, e eu fui trazendo assuntos que estavam muito ali no nosso coração, digamos assim, né? Então, eu falei muito sobre medo, sobre paciência, sobre resiliência, porque era aquilo que a gente estava passando, né? Agora eu tenho falado mais sobre liberdade, né? Sobre alegria, a gente está aí indo para um outro momento. Então, eu acho que a poesia, ela conversa com o momento mesmo, né, com o que a gente está passando naquele momento. Quando as pessoas procuravam, e você percebeu que procuravam o teu Instagram, e você percebeu pelos comentários, havia um sofrimento mesmo, e aí você começou a escrever para poder trazer um alento para elas. Tem uma poesia aqui que eu adorei, que se chama Absolutas Coragens, que diz o seguinte: sempre gostei das pessoas que sonham e metem as caras. Desfilam com suas coragens absolutas, cantando liberdade pelas ruas, e são chamadas de loucas, e mudam com as fases da lua, mas brilham como vagalumes. Quando tudo é breu, sempre gostei das pessoas valentes, e sonho ardentemente que uma delas seja eu. Porque eu acho que a pandemia, ela trouxe um pouco de covardia, as pessoas estavam com medo, e nesse momento, você falar dessa qualidade de você ser corajoso, né, e de vagalume, gente, eu morei em chácara, então vagalume é uma coisa da minha infância, né, que vai piscando, mesmo naquela escuridão total, o vagalume, ele ilumina, nem que for um pouquinho, mas ele traz esperança, né. Olha que engraçado você ter escolhido essa poesia, eu falo muito, assim, que talvez um dos temas que eu mais gosto de escrever, que eu mais gosto de usar ali, né, na escrita,
seja essa questão da coragem, né? Então eu tenho até um outro poema que eu começo falando, a palavra mais bonita que existe é a coragem. Então, sim, né, eu acho que a gente está precisando disso demais, né? Precisamos aí nos fortalecer nisso, porque eu acho que a poesia é muito assim, eu sinto que a pessoa, quando ela lê um poema, né, ela está passando por um momento difícil, ela lê um poema e ela se sente acolhida, ela se sente menos só, né, porque você tem aquela sensação de, poxa, não sou só eu que estou sentindo isso, né, olha só, outra pessoa escreveu isso. Então, as redes sociais eu consigo ver isso muito facilmente, né, porque dependendo do assunto, tem muita repercussão. Então, você vê que muitas pessoas estão sentindo aquilo, né, eu acho que aí entra esse benefício da rede social, de que a gente, né, eu como escritora, eu tenho o retorno do leitor praticamente em tempo real, né, e isso é muito interessante. Agora, o teu leitor, ele é um leitor, assim, mais jovem, mais maduro, vamos chamar de maduro, assim, né, que me perdoem os leitores maduros, eu já estou naquela dos leitores, porque outro dia eu fui fazer maquiagem, aí o meu maquiador pegou da banda e falou assim, tua pele é madura, me deu uma depressão. Ai, gente, falei, pois é. Não precisava disso, né? Mas qual é o perfil dos teus leitores e como fazer, perguntando, já aproveitando, como fazer com que os jovens aprendam a gostar de poesia? Pois é, isso é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que a classificação, ela é um pouco subjetiva, né? Eu tenho, por exemplo, o meu terceiro livro, ele é um romance, que se chama O Abrigo de Culé, e ele está classificado ali para um jovem adulto. Tá. Apesar de que é isso, né? Então, a gente tem essa classificação, eu acho um pouco subjetiva, porque eu conheço jovens que leram o livro e me deram feedbacks maravilhosos, e pessoas idosas que leram o livro e me deram feedbacks maravilhosos. Então, assim, acho que a classificação ela é meio, né? Tá. Uma coisa ali meio fantasiosa, entre aspas, mas eu adoro escrever para o jovem. Adoro. Isso é uma coisa assim que eu gosto muito, eu percebo muito esse interesse dos jovens. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente escuta muito as pessoas falarem assim, mas o jovem não lê mais, né? Mas, enfim, né, não gosta mais do livro e tal. E aí eu fico pensando que, na verdade, não é que o jovem não leia mais, mas ele lê de uma forma diferente. Isso. Então, assim, ele lê, mas ele está na internet, ele lê nas plataformas digitais, ele lê o e-book. Então, nós, como autores, a gente tem que buscar onde esse leitor está, onde esse jovem leitor está, né? Então, eventualmente, eu sou uma apaixonada pelo livro físico, né? Estou aqui com os meus irmãos, eu adoro o livro físico, mas a gente percebe que os jovens já não têm tanta essa necessidade do livro físico. Os jovens vão lá e vão ler o e-book tranquilamente. Né? Então, essa coisa que eu gosto muito de estar na internet, porque eu sei que o jovem leitor está lá. O importante então, não é a forma, é o conteúdo, né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou olhando aqui, atrás de você, eu estou vendo algumas fotografias. E eu tenho a impressão que uma delas é do Rubem Alves, que é aqui de Campinas. Está certo isso? Eu estou enxergando. Esses são os teus autores que você se espelhou para poder virar escritora? Olha, você está acertando tudo, porque eu vou te falar, eu tenho poesia sobre isso também. Eu tenho ali, né, vários aqui, ó. Tem para cá também, ó, para cima. Mas eu sempre digo que os meus se eu puder escolher, porque assim, né, a referência ela vem de vários autores, né? É difícil até escolher, mas tem 2 autores que eu tenho uma paixão absoluta e total. O primeiro é Rubem Alves. Gente, eu não tenho, assim, palavras para dizer o que Rubem Alves significa na minha carreira, na minha escrita. Amo de paixão. E Cora Coralina, que também vem aí, eu adoro Cora Coralina. Então, eu tenho até um poema que eu falo isso, né? Eu falo os meus favoritos, Cora Coralina e Rubem Alves. O Rubem Alves eu entrevistei, porque ele é de Campinas, né? Eu sou de Campinas, então eu entrevistei algumas vezes quando ele era ainda vivo, né? E era assim uma sumidade. Ele tinha uma percepção do ser humano, né? Ele sabia ler o ser humano.
Você acha que o poema, o segredo é entender gente? Ah, com certeza. E eu acho que, assim, mais do que entender, é observar. Porque uma coisa que às vezes me perguntam muito é assim, tudo que você escreve é autobiográfico? Porque às vezes eu escrevo um poema, as pessoas acham que aquilo ali aconteceu comigo. Então, por exemplo, um exemplo assim aleatório, às vezes eu vou escrever sobre uma tristeza, e às vezes as pessoas me ligam, os amigos falam, se você está bem, eu li teu texto. E nem sempre é comigo, na verdade. Eu observo muito. Então, se você me conta uma história sua, às vezes eu estou passando por um outro momento totalmente diferente. Mas, cara, aquilo fica dentro de mim, eu falo, gente, isso é poema, isso é uma poesia. Então, às vezes até uma novela, às vezes eu estou vendo essa novela, e aí eu olho ali e falo, cara, isso aqui dá um texto, isso aqui é uma poesia. E às vezes o meu momento de vida é totalmente diferente. Mas a poesia, ela está na observação, ela está na observação das pessoas, né? Tem um outro poema aqui que eu gostei, que chama Metades. Andamos assim, feitos de metades. Metade luz e metade sombra. Metade amor e metade dor. Metade esperança e metade medo. Inteira em nós só há o sonho. É ele que nos costura por dentro, para que sigamos firmes, embora feito de remédio. Eu amei esse livro, esse poema, porque eu acho que nós somos assim. E o sonho, ele é inteiro na nossa vida, né? E tem um filme que eu assisti, eu não lembro se era Coxa de Retalho o nome dele, mas era um filme bem antigo, que contava a história de uma mãe e 5 filhas, e elas vão costurando uma coxa enquanto elas vão falando da vida delas, das dores, das rejeições, e é remendo, a vida é feita disso, né? E tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que ele sempre disse assim para mim, quando o ser humano ele deixa de sonhar, ele começou a morrer. Isso é verdade, né? Por isso que o sonho tem que ser inteiro, né? Ai, com certeza, eu falo, é o sonho que nos costura por dentro, né? E agora a gente percebeu isso, assim, de uma forma muito clara, né? Nesse período aí que a gente passou. Cara, o que nos sustentou foi o sonho, foi ter alguma coisa ali para frente que você, né, imagina, e aquilo te dá um respiro, digamos assim, para continuar, né? Então eu acho que o sonho também é uma palavra que aparece muito na minha escrita, sabe? Sonho e medo também aparece muito. Mas o sonho como realmente um pilar, né? Ali, que faz a gente seguir mesmo. Agora, Juliana, eu escolhi os meus, né? Qual seria o teu poema favorito ou seus poemas favoritos para você dividir com os nossos ouvintes? Gente, difícil, hein? Deixa eu abrir um aqui, eu tô com o livro na mão. Eu tenho um que eu gosto muito, peraí que ele acabou de passar aqui, peraí, já acho ele. Já que a gente está falando de coragem, peraí, gente. Segura aí que ele vai aparecer. São 365 poemas, né? Às vezes é até difícil de achar. Achei um aqui que eu gosto muito, ele se chama A Pessoa do Espelho. E ele fala assim, eu me apaixono pela pessoa que me torno, diariamente. Olho para o espelho com coragem. Do outro lado, sorri alguém que ama a existência, em todas as suas possibilidades. Eu me apaixono pela pessoa que me torno, e isso não é soberba, não é falta de humildade. É apenas um abraço gostoso que eu dou em mim. É o respeito pela vida. É a pessoa do espelho que diz, eu estou contigo, e eu honro a sua companhia. Maravilhoso. Maravilhoso, adorei. Coragem, menina, uma palavra que assim, tem muita poesia. Se eu abrir aqui, tem várias que falam sobre isso. Assim, coragem, né, nos mais diferentes formatos aí. E se as pessoas soubessem o quanto é importante se amar, olhar para essa pessoa que elas estão se vendo e se amar, a gente teria muito menos Rivotril no mundo, né? Exatamente. Não é fácil, né? É um processo, é uma construção diária. É uma construção diária de respeito, que é o que eu falo, não é soberba, não é falta de humildade. É apenas um abraço gostoso que eu dou em mim, né? Então, acho que é por aí mesmo. Bom, onde encontra o seu livro, para a gente terminar aqui a entrevista, onde que o pessoal pode comprar, qual que é o teu Instagram? Os meus livros estão disponíveis pela Amazon,
Então, lá na Amazon, só colocar Palavras que Dançam ao Redor do Sol, que é o mais recente que aparece. E os outros livros também podem ser encontrados ou pelo meu site, que é o www.palavrasquedançam.com.br. Esse dançam sem o cedilha, né? Então, no final fica Palavras que Dancam. E nas redes sociais também, como Palavras que Dançam. E aí lá tem o link para os livros, né? Para as novidades, tá? A vida está acontecendo lá também. Juliana, eu quero agradecer o bate-papo, adorei conhecer você, adorei suas poesias, achei assim muito sensíveis assim, e falam conosco, você se enxerga no conteúdo das suas poesias. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu desejei que a gente tenha muita poesia, né, para iluminar os dias, porque a gente está precisando. Obrigada de verdade. Obrigada, beijo, tchau. Eu quero agradecer. Beijo. Eu quero agradecer você que ficou conosco até esse momento e convidar você para poder ler esse livro, Palavras que Dançam. Com certeza você vai ter a cada dia uma inspiração para falar contigo. Bom, gente, e eu vou embora, mas semana que vem eu volto com mais um escritor e mais um livro muito interessante para você. Tchau, gente. Beijo.